A traficata está presa de novo. Ela descumpriu mais uma vez a ordem de prisão domiciliar. E a nossa equipe de reportagem madrugou e conseguiu registrar com exclusividade todos os detalhes da prisão de Camila Marodim. Mas tem um detalhe nessa história. Ontem, quando a gente mostrou aqui no BG, com exclusividade, o momento da prisão de Camila, muitos telespectadores observaram e mandaram mensagens perguntando por que ela estava de shorts no momento em que foi presa na frente de casa, onde ela estava habitando, morando ultimamente, né? E depois apareceu de calça, de moletom, quando chegou na delegacia. O que aconteceu no meio do caminho? É o que a gente vai descobrir a partir dessa reportagem com o nosso Daniel Santos. Camila Marodim deveria estar no Jardim Santa Mônica, no endereço que ela informou à justiça. Mas a gente apurou que ela está aqui, ó, no Jardim Isis, no fim dessa rua, na frente daquele carro marrom. Dá 6 quilômetros do local que ela deveria estar em prisão domiciliar monitorada, ou seja, usando tornozeleira eletrônica. Por descumprir a ordem judicial, ela pode ser presa a qualquer momento. Início da tarde, Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Camila Marodim, a traficata, será algemada. Policiais militares se aproximam da casa, fecham o cerco. Camila é presa. Camila, o que você estava fazendo nesse endereço a 6 quilômetros do local que você deveria estar, Camila? Entrou. A minha tornozeleira está regularizada, está tudo regularizado. Mas o endereço informado da justiça não é esse. É esse endereço. Traficata é levada a uma unidade de pronto atendimento para exames de Covid, diz a PM. E em seguida, à delegacia. E Camila, explica pra gente, o que você estava fazendo nesse endereço? Ai, eu tava lá, eu tava autorização, eu tinha autorização. Autorização de quem, Camila? Do DPEM, da tornozeleira. Eu tive autorização, antes de eu ir pra lá, eu fui no DPEM. Não era pra você estar em outro endereço? Não, eu não tenho, antes de eu pegar e eu ir pra lá, eu fui no DPEM, eles autorizaram. Na chegada, ela está com roupa diferente. Observe essa primeira imagem. Camiseta e shorts. A segunda, na delegacia. Camiseta e calça moletom. A Vara Criminal de Piraquara diz que Camila descumpriu 15 vezes a ordem de prisão domiciliar monitorada, desde que saiu da cadeia em dezembro passado. 6 violações de área de inclusão, ou seja, ela não poderia deixar a residência, estava proibida. 2 dessas saídas somam 8 dias. São 9 violações de fim de bateria, não comunicadas ao Departamento Penitenciário. No documento, o magistrado cita uma reportagem do RIC+, o portal de notícias do Grupo RIC, sobre esse atentado sofrido por traficata em uma de suas violações. O amigo foi baleado e sobreviveu. Camila não foi atingida. Segundo uma fonte que procurou a nossa equipe de reportagem, a facção com origem em São Paulo estaria atrás de Camila pouco mais de 2 meses após a execução do marido dela, Ricardo Marodim. Criminosos monitoraram até localizar traficata nesse endereço, aqui no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Aqui no muro ainda estão as marcas dos cerca de 20 disparos de arma de fogo. Tem marca aqui na grade, no portão, e ainda é possível encontrar cápsula. Essa aqui de pistola calibre 380 milímetros. Isso tudo só aconteceu porque eles tomaram espaço de um rapaz que traficava ali onde eles traficavam, ela e o marido dela. Esse rapaz era líder da facção do PCC, foi preso. E esse marido da Camila comprava drogas dele. E ele, mesmo assim, ele foi preso. A Camila com o marido tomaram conta do ponto dele ali. Então ele já encomendou a morte do marido dela. E essa menina, chamada por Adriele, chamam ela de Dri, de Adri de bonequinha, né? Ela tem muito vínculo com a polícia.
Ricardo foi morto a tiros na saída da festa de aniversário do filho. Execução motivada por disputas no tráfico de drogas. Dias depois, foi a vez do ex-PM Tiago César Carvalho e Guilherme Antônio da Costa, executados no bairro Cajuru. Camila acabou presa em uma operação da PM no litoral paranaense, suspeita de ser uma das chefes do tráfico. Nesta entrevista concedida ao jornalista Mark Souza, ela negou participações nos negócios ilícitos do marido. Mentira! Eu nunca me reuni com aquelas pessoas para pegar e planejar alguma coisa, algo de alguma organização. Eu me reuni com aquelas pessoas no aniversário dos meus filhos, para comer uma pizza, num churrasco, onde não era falado nada de ilegal. Em uma das contas bancárias dela, tinha R$1.300.000. Segundo investigadores, dinheiro não declarado. Depois de 1 mês e meio dessa imagem, visivelmente abatida, a traficata voltou para a cadeia. Camila, explica pra gente, o que você estava fazendo nesse endereço? Ai, eu tava lá, eu tava autorização, eu tinha autorização. Autorização de quem, Camila? Do DPEM, da tornozeleira, eu tive autorização, antes de eu ir pra lá, eu fui no DPEM. Mas não era pra você estar em outro... Não, eu não tenho, antes de eu pegar e eu ir pra lá, eu fui no DPEM, eles autorizaram. Aqui, você viu tudo. Toda a ação da polícia, a nossa equipe acompanhou com o Daniel, com o Toniel, desde o momento que ela saiu, né, e que a polícia estava aguardando, que a polícia aguardava o momento que ela saísse à rua para efetuar a prisão. Mas e aí, Jason? Mas e aí, Daniel? São as perguntas que chegaram para nós aqui no nosso WhatsApp, no meu Instagram, no Instagram do BG, @BG Curitiba. Por que ela saiu de casa com um shortzinho e depois ela apareceu de moletom? Ó, tá vendo? Ó, aqui, ó. Até o chinelo mudou, tá vendo? Calçado. O descalço tá calçado e o moletom, né? As pessoas observam. As pessoas olham atentamente aqui pro BG, pra reportagem. Tudo isso foi mostrado com exclusividade para você. E agora eu quero saber... Daniel, bota o Daniel para mim aqui já no telão. Eu quero saber, o Daniel agora vai conversar com o Dr. Cláudio Daledoni, que realiza a defesa, faz a defesa da Camila Marudinho, o advogado de defesa dela. E aí, Daniel, existe uma resposta para isso? O que aconteceu no meio do caminho, Daniel? Boa tarde, Jason, mais uma vez. Boa tarde para a nossa grande audiência, doutora Márcia. Aqui estou ao lado do Dr. Cláudio Daledoni, ele que patrocina a defesa de Camila Marudinho. Doutor, primeira pergunta, dúvida de telespectadores que começaram a chegar ontem, esses questionamentos. O que aconteceu a partir da saída da Camila da casa até a delegacia de Piraquara, que ela saiu com uma roupa e chegou com outra na delegacia? Boa tarde. Boa tarde. Essa curiosidade ela é muito pertinente. E por conta disso, em razão disso, é que existe a audiência de custódia. Muitas pessoas perguntam, por que existe essa audiência de custódia? O juiz indaga ao preso se tudo ocorreu de uma maneira tranquila e dentro da lei. Então, na frente do juiz, ela vai dizer o porquê. Ela vai dizer o porquê. Exatamente. Porque nós precisamos saber o que ocorreu com as vestes dela que modificaram. Se ela sofreu algum tipo de coação, se ela foi obrigada a vestir ou deixar de vestir alguma veste, o que ocorreu? Se foram no caminho da prisão até a delegacia em algum local, se ela teve que prestar algum depoimento velado, se ela foi gravada, se ela foi filmada, se o direito à preservação da imagem dela e o próprio silêncio que ela vem revelando como direito e garantia no processo quando indagada sobre as acusações foi violado. Esse é o objetivo e a natureza jurídica de uma audiência de custódia. Sua cliente foi interrogada dentro de uma unidade de pronto atendimento, doutor? Isso tudo nós ficaremos sabendo em uma audiência pública que se realizará em Piraquara às 14 horas. Presencial. O único juiz que está fazendo audiências presenciais um dos únicos do país é o juiz de Piraquara. Juiz que preside os autos em que ela é acusada de ser narcotraficante.
Então o senhor, a população, todos podem entrar. Todos podem entrar. As portas estarão abertas e ela, a plenos pulmões, falará para o juiz e ela esclarecerá todas essas questões. A justiça foi induzida a erro, nesse caso, para emitir um novo mandado de prisão, citando, inclusive, várias situações em que a sua cliente teria desobedecido a prisão domiciliar, doutor? Veja, há uma pretensão do Ministério Público em ver Camila Marodim presa. Essa audiência de custódia, ela terminando, nós começamos uma audiência de justificação, sempre reiterando que ela é aberta. Ela é aberta ao público, inclusive à imprensa. Ela vai justificar essas violações. Essas violações são absolutamente justificadas na medida em que ela, de forma frenética, lutava para se manter viva. E Camila Marodim precisa sobreviver. Ela está sendo vítima de uma quadrilha de assassinos profissionais que mataram seu marido e pretendem acabar com a vida dela. E ela precisa sobreviver para cuidar dos filhos. Ela está em regime domiciliar, concedido pelo tribunal, para manter a sobrevivência dos seus 3 filhos. Quem quer acabar com ela e por qual motivo, doutor? Uma quadrilha que pretende se firmar pela imposição de medo e de terror. Quadrilha de narcotraficantes naquela região. Nós temos que entender, sob o ponto de vista da política criminal, que aquela região é uma região onde nós temos todo o complexo prisional ali. É um ponto muito importante para narcotraficantes aí de grande calibre. Por isso, essa guerra. Por isso, esses homicídios, é a imposição do medo. Ao que tudo indica, as informações que chegam à defesa, que por muitas vezes a defesa, ela começa por onde muitas vezes a polícia não consegue terminar, é que a imposição do medo, essa quadrilha quer matar Camila, querem acabar com os filhos, querem exterminar para se colocar de uma forma firme e terrorista naquela região. Jason, Daledoni está te ouvindo aqui. Pois não. Boa tarde para o senhor, doutor Cláudio Daledoni. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Desculpa eu insistir no assunto, doutor Cláudio Daledoni, mas eu faço aqui a voz do nosso telespectador, do nosso ouvinte. E aí a pergunta que eu quero insistir e perguntar para o senhor já sabe o que foi que aconteceu? Ela já contou para o senhor o que aconteceu no meio do caminho entre a casa onde ela foi presa e a delegacia, doutor? Jason, boa tarde. Respondendo ao telespectador, eu quero deixar de uma maneira assim adequada e jurídica. As coisas que são tidas e havidas na relação entre cliente e advogado, eu tenho o dever de segredo. Eu sei o que aconteceu. No momento da audiência, ela vai revelar o que aconteceu. Por isso, nós teremos audiência de justificação. Eu quero crer que a imprensa esteja presente às 14 horas da segunda-feira. E aí, doutor... Audiência de custódia e audiência de justificação para explicar as violações. Doutor, a sua cliente hoje, ela se sente mais segura presa ou fora da prisão? Ela se sente segura garantindo a sobrevivência dos seus filhos. E isso é melhor É aonde? o instinto maternal que prevalece. Ela... Pois não, pode continuar, doutor. Jason, ela precisa garantir a sobrevivência, dos seus filhos. Ela necessita estar viva e é o que ela tem feito. Se violações ocorreram, elas ocorreram na frenética maneira dela sobreviver. São 3 filhos de tenra idade. Doutor, na justificativa, inclusive, do juiz, né, na decisão do juiz pela prisão dela, o fato dela ter se ausentado, não ter mantido o sinal da tornozeleira, né, doutora Márcia? Ligada por algum tempo. Inclusive até por um período de 4 dias. Existe uma justificativa para isso, doutor? Existe. As tornozeleiras são equipamentos que merecem uma recarga, né?
a pessoa que está com até ela se acostumar e saber manejar este equipamento eletrônico, ocorrem várias violações. Isso é uma coisa que acontece com todos aqueles que são monitorados por tornozeleira eletrônica. Isso estão dentro do contexto. Evidentemente que, por se tratar de Camila Marodim, todo e qualquer fato ocorrido ganha uma especial relevância, né? E isso tudo será devidamente explicado dentro da audiência de justificação. Doutor, primeiro, boa tarde. Nesse momento em que ela deixou de carregar, né? Isso foram, então, nos primeiros dias em que ela estava utilizando e não durante todo o período? Eu creio, doutora Márcia, boa tarde a senhora, que ocorreu nos primeiros dias e também no decorrer. Nós temos hoje um problema muito grande. Alguns monitorados, inclusive, mandam fazer um carregador, porque essas tornozeleiras elas são colocadas e saem de um detento, vão para outro, vai para outro monitorado. Então, muitas apresentam problema, tal qual um carregador de celular comum, né? O carregador, o cabo estraga, a caixa de recarga estraga. Então, isso é uma coisa costumeira de ocorrer. Creio que sejam durante o monitoramento. Por exemplo, coloca para carregar, a pessoa cai no sono, não carregou. Descarregou, ela está dormindo e dá o problema. E assim, sucessivamente, ocorrem esses percalços do monitoramento. Doutor, o juiz Sérgio Bernardinetti está aqui, ó, da comarca da Vara Criminal de Piraquara, tem aqui nessa decisão dele, ele cita 6 violações de área de inclusão do monitoramento. Tem os horários especificados aqui, ó, 2 horas e 35 minutos, 2 violações cada uma de 4 horas, com um tempo similares, 4 horas 17 minutos, mais uma de 15 horas, depois mais uma outra de quase 23 horas. Qual é a explicação para essas violações, doutor? Com absoluta certeza, uma delas o juiz esqueceu de consignar na sua decisão, porque é uma violação que foi devidamente comprovada quando ela ingressa numa unidade de pronto atendimento, quando ela teve uma síncope e lá esteve e nós informamos. Agora até lembrei de outra, que também é esquecido de se dizer aqui, que nós informamos nos autos. Mas como se trata de Camila Marodim, tudo é elevado a toda potência. Tudo é elevado à extrema potência, né? Isso tudo será justificado. São várias violações, inclusive, esqueceu de citar também o digno juiz de direito, que ela teve que fugir, ela teve que sobreviver de pelo menos três tentativas de ser assassinada, que ela teve que correr de um endereço para o outro. Então, essa audiência de justificação não há nada melhor para esclarecer. Quero só ressaltar que os senhores poderão estar e os telespectadores poderão estar. A plenos pulmões, a vivo e a cores, ela irá efetivamente explicar. Agora, como é que ela está hoje, Danedone, nesse momento? Que ela está presa. Está presa. Destruída. Está presa. E com os filhos na iminência de ser assassinados. E com esse codinome de traficata. A quadrilha. E outra coisa, eu quero acabar com essa história de traficata. Vocês respeitem Camila Marodim. Os senhores respeitem o Estado Democrático de Direito. Ela é uma gata, mas não é traficante. Então, se quiserem chamar de gata, não tem problema. Agora, traficata, vamos parar com isso. Este apelido, tá? Que já a incrimina, isso é uma ameaça contra todos, estejam certos disso. Ela responde um processo, a presunção de inocência, essa presunção de inocência vai prevalecer. E a minha missão é ser guardião do direito de defesa de Camila Marodim. Ela não quer mais ser chamada de traficata? Ela não pode ser chamada de traficata. Ela não é traficante. Ela é uma moça bonita, pode ser chamada de gata, mas traficata eu não vou mais admitir. E os senhores parem com isso. Os senhores parem com isso. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito e também, na minha condição de advogado, enquanto defensor do Estado Democrático de Direito, exercendo o mundo público, eu exijo a presunção de inocência não a ela, mas a todos nós. Doutor Cláudio Danedone, nós estaremos lá, eu assumo esse compromisso com o senhor, a nossa equipe estará lá hoje às 2 horas da tarde, acompanhando essa audiência, né? Segunda-feira. Segunda-feira, 2 horas da tarde. Audiência de custódia primeiro, depois a de justificação. Então está assumido esse compromisso. Segunda-feira nós estaremos lá às 2 horas da tarde acompanhando essa audiência. Tá
tá bom? Eu agradeço. O espaço está sempre aberto aqui no Balanço Jasso, Geral. me permita. Pois não, claro. Me permita, Jasso, me permita. Existe uma história aí de bonequinha do crime, existe uma história que uma facção que tem mando e comando dentro e fora dos presídios estaria interessado na execução, no assassinato de Camila Marodim. Isso se chama contra-informação. A quadrilha de mercenários que pretende ver assassinada Camila Marodim está contra-informando. Eles estão utilizando. Bonequinha do crime é ficção. É um sonho de uma noite de verão. A facção criminosa não tem absolutamente nada a ver com isso. Qual é a origem dela? Tanto o DHPP sabe, quanto as agências de inteligência policiais sabem que existe uma quadrilha enraizada naquela região e que pretende ver assassinada Camila Marodim e mais, e os filhos dela também. Eles querem a exemplaridade e mostrar força e poder. Estão atribuindo enquanto contra-informação, criando essa figura ficcional da bonequinha do crime e colocando nos núcleos de investigação de jornalismo, que eu respeito muito, né? O núcleo de investigação jornalística, mas atentem, porque as agências de inteligência do Paraná, o Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, o Departamento de Inteligência do DHPP, as inteligências da Divisão de Polícia Metropolitana não acreditam nisso e sabem que se trata de uma contra-informação. O crime é organizado e está jogando pesado nesse caso. Qual é a origem dessa quadrilha, doutor? A Essa origem... que quer ver Camila Marodim morta, qual é a origem dessa quadrilha? Qual é a origem desses criminosos? Dessa facção? Não é facção, é Não uma é facção. quadrilha de narcotraficantes que atua naquela região. E a origem? Tem a ver com Santa Catarina ou não? Eu, por enquanto, essa informação eu vou me reservar ao direito de não revelar nesse momento. Mas irei revelar tudo. Porque a minha segurança também tem que ser preservada. Jasson, doutora Márcia. Só para agradecer, doutor, eu preciso correr porque nós ainda temos muitos outros assuntos para trazer aqui ainda hoje, mas quero agradecer e quero lhe dizer que nós temos um compromisso com a verdade. E a nossa produção do Balanço Geral, o nosso núcleo de jornalismo investigativo, enfim, os nossos repórteres cinematográficos estarão, sim, buscando, junto com o senhor, junto com a Camila, junto com a Justiça, a verdade dos fatos. Então nós estaremos juntos e segunda-feira estaremos lá, na audiência de custódia, acompanhando esse depoimento também. Quero agradecer mais uma vez a sua participação e estamos aqui sempre com o espaço aberto. Aqui nós ouvimos sempre todos os lados da história, né? E damos aqui o direito, sempre que precisar de resposta, de participação, estamos aqui de braços abertos. Obrigado, a gente segue acompanhando essa história que, pelo que deu a entender aí o delegado, né? O advogado, o doutor Cláudio Daledoni, ainda tem muita coisa para ser esclarecida. E essa audiência de segunda-feira vai ser realmente, né, muito reveladora. Vamos aguardar. Até lá, até segunda-feira. Sim, essa audiência ela tem essas duas vertentes. Uma, ver a regularidade da prisão, né? E se confirmar, sim, a manutenção dela em prisão preventiva ou não. É esse momento, é isso que é uma audiência de custódia. Logo após essa audiência, como existem essas faltas graves, né, que foram citadas pelo juiz na sua decisão, a defesa vai buscar justificar cada uma delas. Por que elas ocorreram no sentido de combater essa decisão e buscar uma revogação dela para retornar à situação de liberdade, de prisão domiciliar. Né, Jasso? Muito bem, é isso mesmo, doutora Márcia. Está aqui assumido o nosso compromisso com a verdade. Eu sempre falo isso, né? É sempre assim, né? Os casos vão surgindo, novidades vão surgindo, né? Situações vão surgindo. Uns colocam um de um lado, outro de outro. Enfim, o nosso compromisso é com a verdade. O advogado colocou aí algumas situações, né, que devem ser respeitadas, eu concordo com ele, inclusive, né? E a gente vai trazer novidade, vai continuar acompanhando, porque interessa a toda a sociedade. Nós estamos vivendo aqui na nossa Curitiba, região metropolitana, uma situação que tem chamado a nossa atenção aqui do Balanço Geral e de toda a Curitiba, que nessa briga entre pessoas que tentam dominar áreas, acaba sobrando para inocentes. E é isso que a gente não quer. O que nós queremos é acalmar, amenizar esse tipo de problema, né? E a história que as pessoas querem ouvir é sempre a verdade. E é isso que a gente busca trazer aqui para você.